Graça e paz, igreja. Quanto tempo. Bom demais estar aqui mais uma vez, poder compartilhar desse momento com os irmãos, trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, que primeiramente colocou no coração do nosso pastor, né? Esse tema tão pertinente, tão peculiar, tempo de semear. E hoje a gente está encerrando, né, essa campanha, esse tempo onde nós tivemos para refletir esse tempo de semear. Quando eu paro para pensar em semeadura, ou nesse tema, eu lembro que todas as vezes que subo nesse púlpito, Deus me traz à memória, a lembrança que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, é necessário entendermos, se ainda não entendemos, que precisamos semear no reino. E muitas das vezes deixamos de olhar para essa palavra e semeamos no natural. A palavra semear no dicionário diz que é o ato ou efeito de lançar sementes na terra. Mas se eu, crente, filho de Deus, pensar dessa forma, eu vou viver o natural. E o natural é óbvio. E o óbvio é, eu planto laranja e colho laranja. Mas o crente, ele precisa pensar diferente. Porque quando eu penso em semear no reino de Deus, eu tenho que entender que as portas do céu, o mundo espiritual se abre em direção à nossa vida, em direção à minha e à sua vida. E muitas das vezes a lógica de Deus não é a mesma lógica humana. E nós colhemos no sobrenatural. E às vezes ficamos desanimados, ficamos tristes. Às vezes não temos forças para caminhar, para vir para a igreja. Às vezes não estamos vendo o agir de Deus. Às vezes achamos que fazemos, eu faço a minha parte, eu estou plantando e não estou colhendo, eu não estou vendo o agir de Deus. E Deus me trouxe aqui essa noite para lembrar, não só os irmãos, mas a mim também, que quando já existia o céu e a terra, não existia árvore na terra, as plantas ainda não tinham germinado, porque ainda não tinha dado chuva sobre a terra. E a Bíblia é clara, e ela ainda coloca uma observação, e também porque o homem não tinha o homem para cultivar a terra. Amados, entenda uma coisa: toda vez que vier o desânimo, toda vez que você achar que não está colhendo, ou Deus não vai permitir que os seus sonhos se germinem, lembre-se que na continuidade dessa palavra, a Bíblia diz que não ainda tinha chovido sobre a terra, mas a água brotava sobre o solo. Queridos, Deus está dizendo nessa noite que ainda que você ache que seus sonhos são impossíveis, ainda que você tenha plantado, não importa as circunstâncias, Deus vai fazer nascer água do solo, mas o seu sonho vai ser concretizado. Porque Deus quer que a nossa vida possa glorificar o nome dEle. As pessoas têm que olhar para nós e entender que Deus é Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus não age no natural, mas Ele age no sobrenatural, e Ele só está esperando uma atitude minha e sua. A semente é Ele que dá. A semente já estava lá na terra. No mundo natural, a Bíblia diz que faltava chover, mas Deus pontua que também faltava o homem para cultivar, querido. Deus quer realizar seus sonhos.
É necessário eu jogar a semente, mas também é necessário. Não pare. Não pare. Vamos continuar acreditando e trabalhar, porque é chegada a hora. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, aqueles que podem, em reverência à palavra do nosso Deus. Porque às vezes estamos permitindo que o mundo adentre as nossas vidas e estamos deixando muitas das vezes de reverenciar Deus nos mínimos detalhes. O povo judeu não podia nem ao menos falar do nome do Senhor em vão. E muitas das vezes deixamos de colher essa bênção de Deus, deixamos de fazer com que o outro do meu lado olhe para mim e perceba que sou homem ou mulher de Deus, porque não nos preocupamos com o detalhe. Deus ainda é Deus. Amém? Vamos ler capítulo 1 de Gênesis. Do capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1 até somente o 13. Amém? Foi difícil achar Gênesis? Foi difícil? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, peraí que eu me perdi aqui. Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com cada espécie. Árvores que produzem frutos, que produzem sementes de acordo com cada espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Os irmãos podem glorificar o Senhor, sentar. Queridos, muito simples essa palavra. O homem foi colocado na terra para cultivar a terra. E sobre essas coisas existe um princípio, e os princípios de Deus não podem ser quebrados. Em Êxodo 17, a gente vai ver que naquela primeira guerra dos judeus contra os amalequitas, Moisés, enquanto orava e colocava os braços para cima, o povo de Israel ganhava a guerra. Quando os braços deles iam descendo, o povo perdia
até que Arão e os segurou no braço de Moisés e manteve-se para o alto, e Israel ganhou a guerra. E Deus ali, ele diz: escreva o que vocês viram e ficará como memorial. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia, Êxodo 17, Deus mandando escrever. Entendemos que Gênesis é inspirado por Deus e foi dado a Moisés porque Deus queria que nós soubéssemos. Deus queria que nós soubéssemos que Ele é o Criador do céu e a terra. Deus queria que soubéssemos que Ele estabeleceu princípios. Ele estabeleceu princípios da semeadura. Interessante que esses princípios, eles decorrem na nossa vida, no nosso cotidiano, em todos os meios de estudo, até os dias de hoje. Princípios estes estabelecidos por Deus. Coloca para mim aqui, por favor, a ilustração. É necessário apagar aqui? Dá para enxergar? Dá para enxergar? Isso aí é uma máxima, um pensamento de Daniel Webster. Ele foi um político renomado e muito considerado assim no meio da filosofia, pelos seus pensamentos. Quer dizer, é um homem que não tem nada a ver com o evangelho. De repente, quando vocês pesquisarem sobre esse nome, vocês vão ver Major Daniel Webster, que tem o mesmo nome em homenagem a ele. Ele, o Major, ele é evangelista, ele é cristão, mas não é dessa pessoa que nós estamos falando. E eu achei interessante colocar porque quando ele escreve essa máxima, quando ele faz esse pensamento, ele está falando de algo voltado para o mercado, algo voltado para o capitalismo, algo voltado para o comunismo, que já estava em voga na época, né, com o Manifesto Comunista já se escrevendo, Manifesto Comunista. Ou seja, ele faz todo um pensamento para um plano físico. Mas olha que interessante. Nós acabamos de ouvir da parte de Deus que os princípios de Deus, eles não são quebrados. Não importa se eu sou crente, se eu não sou crente, a raça humana, ela precisa sucumbir aos princípios de Deus. E ele vai escrever o seguinte, ao começar a semeadura, outras atividades brotam. Olha que interessante, ele não é crente e não escreveu isso para o evangelho. Como começamos a semeadura, brota-se outras atividades. Querido, já de início aí a gente pode pensar o seguinte, que quando semeamos, algo diferenciado vai acontecer. Às vezes não enxergamos, às vezes não foi para ontem, não é para amanhã, mas algo vai acontecer. Às vezes não acontece na minha vida, mas acontece na vida do irmão. Às vezes eu planto essa semente na igreja, almas vêm, se rende aos pés do Senhor. Por quê? Porque um dia eu acreditei e plantei. E ele vai finalizar. Os que trabalham a terra, isso ele escrevendo pensando para os gregos. Mas olha que interessante. Os que trabalham a terra são os fundadores da civilização humana. Queridos, por que eu achei interessante essa ilustração? Porque um homem, no plano físico, ainda assim respeitando aquilo que é lei de Deus. Esse homem entendeu que os fundadores da civilização, eles trabalharam, como nós acabamos de ler, que Deus colocou o homem para cultivar a terra. E assim tem sido até os dias de hoje. Esse princípio lógico de Deus ainda não terminou. Estamos na igreja, estamos na pós-modernidade, mas ainda continuamos nesse princípio. É necessário, se eu quero colher, se eu quero ver germinar sonho, é necessário plantar. Aí,
eu pensei em alguns textos para a gente poder discorrer sobre o assunto. De repente, até um testemunho. E eu não achei nada melhor do que a história do Eliseu e a sunamita. A lei da semeadura, ela pressupõe a colheita. Existe uma lei. E se eu não entender que em todas as circunstâncias, seja no mundo espiritual ou no meio físico, se eu não plantar, eu não vou colher. Se eu plantar pouco eu vou colher. Mas se eu planto em abundância, principalmente no mundo espiritual, Deus manda te dizer que as portas do céu estão abertas em direção à nossa vida. Quando eu olho para a história dessa sunamita, uma mulher rica que vivia em Sunem, vamos imaginar assim uma planície muito grande, muito extensa, que é a planície de Jezreel, cercada de montanhas. Eliseu, ele saía de Samaria, percorria 52 quilômetros para ir até o Monte Carmelo. Ainda subia 500 metros para chegar até o Monte Carmelo. Só que antes ele passava em Sunem. E a Bíblia vai dizer que ali tinha uma senhora, aquela região ali era uma região muito farta. Tinha muitos fazendeiros. Não só essa mulher era rica, mas as pessoas ali eram pessoas de condições. Mas a Bíblia diz especificamente que essa mulher, conforme Eliseu fazia essa viagem, dava uma parada em Sunem, ela alimentava ele. Até que um dia, Eliseu, ele era assim como é que eu posso dizer? Um profeta a nível nacional, conhecido a nível nacional. Muitas pessoas podiam ter feito o que essa mulher fez. E ela chega para o esposo dela e fala o seguinte: olha, esse homem, todo dia, ele é um homem de Deus, ele percorre, ele fica aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto para ele. A gente bota uma cama, a gente bota uma mesa, uma lamparina. E o interessante é que quando ela faz isso, ela faz no andar de cima, andar arejado, pensando no profeta, pensando em fazer o melhor. Aquela mulher, de repente, sem ela saber, ela estava plantando no reino. E quando ela plantou, ela queria fazer o melhor. De repente, ela podia dar um quarto que já existia, mas ela quis fazer um quarto no plano superior, mais fresco, para que o profeta pudesse ficar sozinho, pudesse fazer suas orações. Feito isso, o profeta pensou e mandou seus servos Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher? Essa mulher fez algo de maravilhoso para mim. Você vê que Eliseu era uma pessoa tão importante, um profeta tão importante, que ele mandou perguntar se ela queria algum favor do rei, se ela queria algum favor do major. E ela disse que não, que ela estava bem, que ela não precisava de nada. Mas o servo do profeta percebeu que ela não tinha filho. O marido dela era velho, e na cultura judaica, uma mulher não ter filho é sinônimo de maldição, é sinônimo de vergonha. Olha que interessante, ela estava ali no vale de Jezreel, né, em Sunem, lugar de fartura, lugar de prosperidade, e ela, não, uma mulher rica, e não tinha filho. Queridos, entenda o seguinte: quando a gente planta no reino, quando a gente planta na vida de alguém, e principalmente quando a gente faz isso sem perceber,
a bênção, ela corre atrás de nós. As janelas do céu se abrem em direção à nossa vida. Essa mulher talvez passou numa vida de humilhação, pensou, eu tenho tudo e não tive o principal, um filho. E com certeza ela não plantou na vida do profeta com essa intenção. Mas Deus não deve nada para ninguém. E Deus queria abençoar essa mulher. A bênção para essa mulher já estava nas mãos de Deus. Deus já estava querendo liberar. Só faltava uma atitude. Porque a lei da semeadura, ela é feita de intenção e ação. Não adianta eu ficar na intenção. A mulher poderia ter pensado, bom, eu vou fazer um quarto para o profeta. Não, ela agiu. Ela falou com o esposo dela e meteu bronca e construiu o quarto. E a Bíblia vai dizer que a mulher a princípio não creu, disse que não estava pedindo nada a Eliseu. 1 ano e ele disse, ano que vem nessa mesma data você estará com seu filho no colo. E aquela criança foi crescendo. Eliseu compartilhando da bênção do quarto. Eliseu que antes precisava caminhar 52 quilômetros, não precisava mais, porque a mulher abençoou ele. Nasceu o desejo no coração dela, a intenção, e ela transformou em ação, ela fez. E a Bíblia vai dizer que esse menino cresceu e ele trabalhando, sentiu uma dor de cabeça muito grande, reclamou com o pai falou para o servo, leva para a mãe dele. Talvez sentiu essa dor de cabeça porque aquele local, um local quente, talvez trabalhando, né, uma insolação. E aquele menino em casa com a mãe, ele veio a falecer. A bênção, o fruto da semente que ela plantou, agora parece que transformou-se em maldição. Queridos, aprenda uma coisa na sua vida. O que Deus dá, o diabo não tira. Eu ouço muito testemunho de situações que às vezes vem a envergonhar o evangelho. O que Deus dá, o diabo não tira. Ainda que as circunstâncias digam que não, Deus se levanta do trono e diz sim. Porque agindo Deus, ninguém impede. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela pega a criança, coloca no quarto e na cama do profeta. E ela fala com o marido, eu vou para Carmelo. Ele, mas como assim Carmelo, lugar de adoração, não é sábado, não é festa da lua? Ela, mas eu tenho que resolver algo. Ela pediu um jumento, um servo, e ela foi até o profeta. E essa mulher, quando ela vai chegando, Deus não tinha revelado a Eliseu. E ele manda perguntar, Geazi, vai lá e pergunta a ela se está tudo bem. Se está tudo bem com ela, com o marido. E essa mulher, quando ela foi perguntada, ela diz, está tudo bem. Sabe o que me lembrou? De Abraão. Quando o filho dele perguntou, cadê o cordeiro? E Abraão, pela fé, ele diz, Deus proverá. Aquela mulher, no íntimo dela, ela sabia que ela plantou, que ela colheu da parte de Deus, e Deus não ia fazer isso com ela. E a Bíblia diz que aquela mulher se joga nos pés do profeta, em prantos, começa a chorar. O servo quis tirar e o profeta não deixou, deixa que ela está angustiada. E o profeta, sabendo da história, pede que o servo vá lá.
coloca sua capa sobre o cinto, pega o meu cajado e vai lá. E aquela mulher: eu juro pelo nome do meu Deus, que eu não saio daqui sem a sua presença. Aquela mulher sabia aonde ela plantou a semente dela. Às vezes, muitas das vezes, não colhemos porque não sabemos ou entendemos o que estamos fazendo, ou aonde estamos plantando, o porquê estamos plantando, se Deus realmente mandou. Uma vez eu já contei isso aqui da igreja, eu coloquei o dinheiro todo da minha carteira de oferta, e eu não podia, porque eu estava passando numa situação financeira muito ruim. Eu montei negócio não deu certo. Eu já tinha um salão, mas eu montei uma outra situação, não deu certo, e eu fiquei endividado. Eu não podia, mas o profeta ali na frente com o microfone pediu para que desse o melhor. E eu tinha o dinheiro do cartão de crédito na carteira. E eu falei: Senhor, isso não pode estar acontecendo comigo. E Deus incomodou, e eu coloquei de oferta. 15 dias depois, eu estava negociando em Viçosa, em Minas Gerais, para ser técnico de uma empresa a nível nacional. Eu estava sendo convidado em Itaboraí, há 15 anos atrás, desse tamaninho. Eu aqui fui achado por essa empresa, e quem ocupava esse cargo era um cabeleireiro a nível internacional. Ele ocupava esse cargo. Foi só uma semente. Lembre-se, a semente é Deus quem dá. A semente é Deus quem dá. Lembra que nós falamos lá no início? Na terra já tinha semente, faltava chover. As circunstâncias naturais não fariam as árvores germinar, mas o sobrenatural de Deus fez as águas saírem do solo e as árvores cresceram. De modo que, como o homem chegou, quando o homem foi criado, a Bíblia diz que já tinha árvores agradáveis aos olhos. Deus é maravilhoso. E aquela mulher, ciente do que ela tinha feito, ela diz: eu juro pelo meu Deus que eu não saio daqui sem você. E o profeta acompanhou aquela mulher até a casa dela. Só que o servo foi na frente e fez como o profeta mandou, colocou o cajado sobre o menino, e nada aconteceu, querido. Quando Deus manda e Ele escolhe você como profeta, é você. A bênção está com você. A bênção em direção à sua vida e a bênção em direção à vida do outro. Porque o que você planta, querido, vai fazer com que o outro, vai fazer com que alguém da sua família, do seu trabalho, seus amigos também possam colher do seu fruto. Colher do seu fruto. E quando o servo fez, nada aconteceu. E a Bíblia diz que o profeta vai lá, deita sobre o menino, rosto com rosto, mão com mão, aquece o menino. Nada aconteceu. Ele anda pelo quarto, ele ora a Deus, porque é Deus quem faz. Nós somos apenas instrumento, o tempo todo é Deus quem faz. Ele orou no quarto, voltou a fazer a mesma coisa. Interessante que já existia a lei da impureza cerimonial. A lei da impureza cerimonial diz o seguinte: se eu tocar num morto, eu judeu, eu não tenho direito a participar das cerimônias religiosas. Mas Deus, no seu plano natural, Ele, para agir em meu favor, em seu favor, Ele quebra paradigmas. Os paradigmas de Deus são quebrados para que o milagre possa chegar na minha e na sua casa. E a Bíblia diz que ele deitou sobre aquele morto, mas porque ele sabia que ainda que tivesse morto, ele viveria em Jesus Cristo, porque foi Deus quem mandou. Ele estava lá, mas ele sabia quem mandou, ele está lá.
E aquele menino começa a espirrar 7 vezes. E ele acorda. E ele vive. E aquela mulher pôde entender que ela plantou. Ela recebeu do fruto, o fruto da semente dela. Que as circunstâncias estavam dizendo que não, mas Deus, não, foi eu que te dei. Queridos, tem um ditado popular que diz que quem planta vento, colhe tempestades, não é isso? Quem planta vento, colhe tempestades. Então eu entendo com o dito popular que se está ventando, agora vai ter tempestade. Essa tempestade é circunstância desse vento. Ou seja, as bênçãos, elas não são contínuas. Eu planto, colho uma vez. Eu planto o vento, colhi a tempestade e acabou. Só que, ainda que o tempo passe, ainda que as páginas da Bíblia passem, porque a gente está falando de uma história no capítulo 4 de 2 Reis. E se eu for desfolhar a Bíblia e chegar no capítulo 8, eu vou ver que ainda que o tempo passe, não tem limite de tempo para Deus para te abençoar. A semente que você plantou está guardada no coração de Deus. Tudo aquilo que você faz para o reino, colhemos a 100 por 1. 100 por 1 significa colhermos na totalidade, querido. Eu sempre gosto de falar, já falei uma vez aqui hoje, vou voltar a dizer: Deus não deve nada para ninguém. E as bênçãos são contínuas. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. A semente da mostarda, menor das sementes, que no tempo dos judeus, a mostardeira, ela chegava a crescer, a árvore da semente de uma hortaliça, chegava a crescer 3 metros. Uma pequena semente chegava a crescer 3 metros. E o reino de Deus é dessa forma. Jesus compara o reino de Deus à semente de mostarda, porque o mínimo que você planta, ela vai crescer e não vai parar de crescer. E a Bíblia diz que no capítulo 8, Eliseu manda aquela mulher, se ela tiver ir para algum lugar que ela tenha condição, porque aquela região de Israel teria uma fome de 7 anos. E a Bíblia diz que aquela mulher foi para a terra dos filisteus e viveu lá 7 anos, porque era uma mulher de recurso. Ela conseguia, né? Hoje quantos irmãos nossos vão para Portugal, né? Vão tentar a vida, acha que aqui não está bom, aí vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, depois volta. E foi isso que essa mulher foi fazer. Ela foi para a terra dos filisteus. 7 anos de fome, não dá para mim. Ela era rica. E quando ela volta, ela foi até o rei pedir restituição das terras dela. Querido, preste atenção. Ela foi até o rei pedir restituição. A Bíblia diz que o nosso rei é o próprio Deus. E Deus, Ele está, não só aqui, mas para a nossa vida, pronto para nos ouvir. A Bíblia diz que é para nós entrarmos com ousadia diante do Rei dos Reis. Quando entramos na sala do trono, em oração, é para fazer com ousadia. Porque a ousadia não é soberba, é a fé que você está demonstrando para Deus. Porque você crê que Ele vai fazer. Você crê que só Ele pode fazer. E aquela mulher foi ao rei, porque só o rei podia restituí-la. E quando ela chega lá para pedir restituição, quem estava lá? O servo Geazi.
E o rei tinha perguntado para ele: fale-me do profeta Eliseu, fale dos feitos dele. E na hora que Geazi estava contando para o rei da ressurreição, de como Eliseu ressuscitou aquele menino, quem chega lá? A mulher. E quando ela chega, Geazi apresenta: essa é a mulher da qual estou falando. Aquela mulher, ela pôde testemunhar dos feitos de Deus. Aquela mulher, ela pôde testemunhar do milagre de Deus. Ela pôde testemunhar: tão grande é o nosso Deus, como esse Deus de maravilha. Ainda que passe anos de nossa vida, ainda que as páginas de nossas vidas sejam longas, aquela semente que nós plantamos, Deus não esqueceu. E quando aquela mulher testemunha e apresenta o filho dela, Deus diz para uma pessoa responsável: restitui as terras dessa mulher. E todos esses anos sem colheita, restitui a renda dela. Aleluias, glória a Deus. Deus é Deus, querido. Não tem nada que façamos para Deus que fique no vazio. Muitas das vezes o cotidiano de nossa vida diz que não vai acontecer, mas Deus, Ele se lembra de cada detalhe, de cada lágrima, de cada choro, de cada vez que com sacrifício você veio até aqui, de quantas vezes que você não conseguiu, que eu não consegui orar. Uma vez no quarto no meu quarto, eu ajoelhei e falei: Senhor, nem orar eu consigo, mas eu tenho essa lágrima. Eu tenho essa lágrima. Amanheceu e eu tive a resposta de Deus. Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para mim e para você: plante no reino, porque é chegada a hora. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Dê um ministério. Tem bênçãos de Deus para minha e para a sua vida. Às vezes ficamos impacientes. Se eu for olhar para essa sunamita, essa mulher, a gente vai ver que em nenhum momento ela murmurou. A Bíblia não diz que ela murmurou com o marido. A Bíblia diz que ela teve atitude. O tempo todo ela sabia aonde ela estava plantando. E se eu trago para o dia de hoje, a igreja, eu vou ver que essa mulher é uma crente forte. Ela foi para a igreja, ela aceitou Jesus, ela crê no Deus que ela serve, ela sabe das maravilhas, dos milagres que Ele é capaz de fazer. E aconteça o que acontecer na vida dela, ela sabe que ela não vai deixar de colher. Eu queria que vocês, quando estivesse entoando esse louvor, eu pedi para entoar esse louvor agora, porque eu entendo que é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de tudo. Porque o Espírito Santo de Deus é fruto do reino de Deus que Jesus plantou na terra.
Jesus plantou a semente, o reino de Deus, e o fruto dessa semente é o Espírito Santo de Deus. E esse fruto continua dando sementes, e nós somos os frutos dessa semente. Porque um dia fomos resgatados pelo Espírito Santo de Deus. Porque um dia Ele fez com que nós reconhecêssemos que éramos pecadores, que não éramos dignos de Deus. E ao reconhecermos, o Espírito Santo de Deus habitou em nossos corações e permitiu que estivéssemos aqui para galgar, para escalar um caminho que vai nos levar para o céu. O fruto de todas essas coisas, de todas essas sementes, leve isso para casa. O fruto de todas essas sementes tem que ser o céu. Porque se não for o céu na minha vida, não adianta nada. Não me adianta ser crente. Não me adianta hoje ter recusado trabalhos. Eu tive que recusar trabalhos para estar aqui. Estamos lá, estamos preparando cantina. Cheguei aqui, já ajeitei a cantina. Tive que dispensar trabalho. Nada disso adiantaria se eu não cresse que o Espírito Santo de Deus quer me levar para o céu. Então eu vou deixar vocês com esse louvor. Eu vou pedir para vocês refletirem sobre o fruto. Nós lemos que a árvore precisa dar o fruto de acordo com a sua espécie. Que tipo eu sou para Deus? Qual é a espécie que eu sou para Deus? Eu quero que vocês fechem os olhos e reflitam. E fechem as mãos de vocês. Depois eu vou explicar por quê. Feche os olhos e reflita. Que tipo de árvore eu sou e qual o fruto que eu estou dando para Deus?